Fala pessoal do curso de inglês Mário Vergara 3.0, aqui é o Mário Vergara e sejam todos muito bem-vindos à nossa videoaula número 17, 17 dentro do módulo 3, e esse é o nosso primeiro Vocabulary Booster aqui do módulo 3, que é o Vocabulary Booster Lesson 4 no geral, né, até desde o módulo 1 até aqui o módulo 3, essa é a quarta lição de Vocabulary Booster, onde eu passo para vocês uma tonelada de frases para vocês colocarem aí no Anki e turbinar o vocabulário de vocês. Então, sem muita enrolação, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui, deixar gigante essa aqui para vocês enxergarem, né? Ó, vamos lá, vamos colocar, gosto de deixar no 400, é um tamanho bem legal. Eu vou puxar um pouquinho mais pro lado aqui, vou diminuir um pouco da minha tela aqui e lá vamos nós. Então tá, sem muita enrolação, vamos ver as frases de ovo, as frases de ovo, né? As frases de hoje, as coisas que eu falo. Vamos lá, tá? Então vamos lá, vamos começar dando uma olhadinha na palavrinha where. Tá? Na palavrinha where, a gente viu no texto do My Lord Bag of Rice a palavra where, que significa onde, tá? Where significa onde. E eu quero passar várias frases simples aqui com where para vocês irem pegando, para você pegar o uso dessa palavra. Então a frase mais simples do mundo com where é where are you? Onde está você, né? Tipo, onde você tá? Onde é que você tá? Você liga pro seu amigo, onde que você tá? Como é que você fala? Where are you? Where are you? Agora, se você quiser perguntar pro seu amigo, onde que você mora? Aí você vai falar o seguinte, where do you live? Tá? Live é viver, morar. Where do you live? Onde que você mora? Aí eu quis complementar, porque hoje a gente vai aprender um pouquinho, alguns verbos auxiliares, do, does. Então eu coloquei duas perguntas aqui. Eu coloquei a pergunta, where do you live? E eu coloquei a pergunta, where does he live? Porque é o seguinte, quando você pergunta onde você mora, você vai falar isso aqui, where do you live, tá? Vocês estão aprendendo where, que é o onde, e vocês estão aprendendo esse do, ele é um verbo auxiliar. Você não fala assim, where you live, né? Você não fala assim, você fala, where do you live? Isso aqui não tem tradução, esse do. Para fazer a pergunta, você precisa usar o do. Agora, se você for fazer a pergunta na terceira pessoa, você vai perguntar onde que ele mora, onde que ela mora, você não pode falar assim, ó, where do he live, né? Where do he live? Não funciona, tá? Quando é com you, tudo bem. Where do you? Quando for he, você vai ter que usar o does, que é uma variação do do. Então você vai falar assim, ó. Where does he live? É assim que você faz a pergunta com he na terceira pessoa. Where does he live, tá? Mas como sempre, o seu foco não é aprender regra, é aprender padrões. Então isso aqui, where does he live? É um padrão. Internaliza ele, coloca no seu âmbito para você internalizar ainda mais. Isso aqui, where do you live é outro padrão e esqueçamos as regras, ok? Então, where do you live? Onde você mora. Where does he live? Onde ele mora. E aqui é a mesma coisa. Where do you come from? Where do you come é vir, from é de. Então, quando você pergunta where do you come from, você está perguntando de onde que você vem, né? De onde que você vem? Where do you come from? Agora, se você quiser perguntar de onde que ela vem, aí você não pode usar o do, você tem que usar o does. Né? Igual eu expliquei agora há pouco. Então você vai falar where does she come from? Mesma coisa se fosse he, se fosse de onde ele vem. Where does he come from? Where does she come from? E quando é you, where do you come from? E se você quiser fazer essa mesma pergunta aqui, essa mesma pergunta aqui, where do you come from? No passado, tipo, de onde que você veio? A única coisa, como é uma pergunta, tá? Em afirmações é completamente diferente, mas em perguntas, aí você muda o do pro did. E aí você vai falar, where did you come from? De onde você veio, tá? Where did you come from? De onde você veio. Lembrando, padrões, tá? Então aprende isso aqui, não precisa se preocupar com regra, só aprende a entender e reproduzir também, conforme você for vendo, conforme aparecer no seu Anki, você pode verbalizar, ou seja, viu no seu Anki, ele tem um áudio automático, você já fala também, porque você é acostumando a falar, tá? Where do you come from? Where does she come from? Where did you come from? Ok? Vamos lá. Então, pegou where, pegou vários auxiliares aqui, vamos lá. Próxima estrutura que eu quero mostrar para vocês é a estrutura such a, tá? Such a é uma estrutura que a gente usa para dar ênfase em várias frases, é muito usado no inglês. Olha só, primeira frase. It's such a beautiful day. Olha essa frase aqui que legal, né? Significa é um dia tão lindo, né? Porque é o seguinte, se você falar assim, ó. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Day é dia, beautiful é bonito, lindo. It's a beautiful day significa é um dia lindo. It's a beautiful day, é um dia lindo. Se você quiser dar uma ênfase aqui, você pode falar It's such a beautiful day. É uma ênfase. Aí você está falando, nossa,
é um dia tão lindo. É um dia muito lindo, é um dia muito bonito. It's such a beautiful day é um jeito de dar ênfase, ok? Mais alguns exemplos aqui. You're such an inspiration. Mesma coisa. You're an inspiration. You're an inspiration é uma inspiração. Quando você fala assim, you're, isso aqui é uma contração de you are, né? Você é. Aí eles contraem, fica you're. You're an inspiration significa você é uma inspiração. Agora, se você falar you're such an inspiration, você está falando, nossa, você é uma enorme inspiração, uma inspiração gigante para mim, uma grande inspiração. A gente fala, nossa, você é uma grande inspiração para mim. You're such an inspiration. E mesma coisa aqui no último exemplo, an item of such importance. Ó, novamente eu vou pegar aqui e tirar o such para vocês entenderem. Então, an item of importance. O que é an item of importance? Né? É um item de importância. Né? Seria um item importante. Né? Mas está usando importância. Um item, não é um objeto, sei lá, um item de importância. Agora, an item of such importance, aí você está dando ênfase, é um item de tamanha importância, um item muito importante, um item enormemente importante. An item of such importance, tá? Então, such é usado para dar ênfase. Such importance, such an inspiration, such a beautiful day. Ok? Vamos lá. Próxima estrutura de hoje é a palavrinha itself. Eu mencionei um pouquinho sobre ela na aula do Hidesato, porque itself, né? Como é que você fala dele mesmo, né? Dele, assim, se referindo a um homem, né? Você fala himself. Como é que você fala dela mesmo? Você fala herself. Então, dele mesmo é himself, dela mesma é herself. Agora, se você está falando de um objeto, de um animal, de um dragão, de alguma coisa que não é um homem nem uma mulher, aí você vai usar o itself. Tá? Itself. Vamos ver alguns exemplos aqui? Olha só. The cat was watching itself. The cat was washing itself. O gato, wash, o verbo wash significa lavar, tá? Então seria assim, o gato estava lavando ele mesmo. O que é isso aqui? Ele estava se banhando, né? O gato ele fica se lambendo, faz que o banho de gato, né? O gato ele se limpa com a língua se lambendo. Então, quando você fala the cat was washing itself, não é que ele pegou água e estava se lavando. Ele estava se banhando lá daquele jeito que os gatos se dão banho, né? Lavando a si mesmo. The cat was washing itself. Outro exemplo aqui. Deixa eu até deixar maior aqui. The little bird couldn't defend itself against the eagle. Ó, o pequeno pássaro, the little bird could not. Isso aqui é o could not. Lembra? Vocês aprenderam could not? Né? Could not, não conseguiu, lembra? Could not bear, não conseguiu suportar, não conseguiu aguentar. Então, e aí contraído ele vira couldn't, tá? Couldn't. É a mesma coisa, tá? Só que é uma contração, que no inglês tem muita contração. Couldn't. Então, the little bird couldn't defend, não conseguiu defender itself, ele mesmo, né? Então a gente está usando itself para um gato, para um passarinho, porque não é nem um homem nem uma mulher. Então, the little bird couldn't defend itself against the eagle, contra a águia, tá? Facinho, não tem mistério. Uma frase grande, bem legal para vocês colocarem no Anki e já relembrarem o couldn't, o against, com sentido de contra, tá? E tudo mais. E aí, terceiro exemplo, falando de um bebê, quando a gente fala de bebê, a gente pode usar o it também. A baby is incapable of taking care of itself. Ou seja, um bebê é incapaz, a baby is incapable of taking care. Taking care é tomar conta, tá? Vem do verbo take care. Take care é tomar conta, tomar cuidado. Se você fala pra alguém assim, take care, tipo, toma cuidado, tá? E aí, incapable of taking care, incapable of, e aí você vai, quando você usar incapaz de aqui depois vai ter que vir no ing, então vai ficar assim, incapable of taking care, incapaz de tomar conta. E a frase inteira é, um bebê é incapaz de tomar conta of itself, né? Is incapable of taking care of. Tomar conta de, tá? Só eu esqueci aqui, tomar conta de, take care, tipo, toma cuidado. Take care of é tomar conta de. Então, tomar conta dele mesmo, tá? Porque se você falasse incapable of taking care itself, sem o of, ia ficar esquisito aqui nesse caso. Então, a baby is incapable of taking care of itself. Um bebê é incapaz de tomar conta de si mesmo. Vamos lá. Próxima estrutura, tá? Eu já falei ali pra vocês um pouquinho do do, pra fazer pergunta, mas como eu quero reforçar isso muito, eu coloquei várias frases aqui, várias perguntas usando o auxiliar do, né? A gente viu aqui em cima,
Logo no começo, where do you come from? Teve umas com does, né? Where do you live? Agora vamos ver algumas perguntas usando esse do como auxiliar. E se você pensar assim, pô, mas eu não tô entendendo esse negócio de auxiliar. O que é auxiliar? O que é... Não tem problema, só aprende o padrão das perguntas que estão aqui, coloca tudo no seu Anki, tá? Então, por exemplo, como é que você faz a pergunta? Você gosta de sair? Né? Você gosta de sair? Lembra como é que é sair de casa para passear? Go out, né? A gente aprendeu esse aqui, acho que lá na primeira aula. Então, do you like to go out? Essa é a pergunta. Você não fala assim, you like to go out? Né? Você gosta de sair? You like to go out? Em inglês, a gente não faz as perguntas dessa maneira. Você tem que usar um auxiliar. Do you like to go out? Né? E aí, isso aqui você não traduz o do. É a mesma coisa. Você gosta de sair? Do you like to go out? E é só vocês pegarem os padrões, tá? Vai colocando no Anki, vai. Quando aparecer assim no Anki, se você repetir em voz alta, ajuda muito, tá? Uma dica. Então, do you like to go out? Você gosta de sair? Do you think it's safe? Você acha que é seguro, tá? It's safe significa é seguro, tá? It's safe. Se você falar pro cara assim, a pessoa tá em dúvida, você fala assim, it's safe. Você tá fazendo uma afirmação daí. É seguro, não tem problema. It's safe, é seguro. Agora, do you think? Think é pensar, mas eles usam pensar também, think com o sentido de achar. Assim, você acha que não sei o quê? Do you think it's safe? Você acha que é seguro? Então, tem que usar o do, tá? Para fazer a pergunta. Do you think it's safe? Do you love me? Você me ama? Né? Você não fala assim, you love me? Não, você fala, do you love me? Você me ama, né? Love me é me amar. Do you love me? Você me ama. E aí é o seguinte, aqui eu fiz todas essas perguntas de novo, tá? Só que na terceira pessoa. Então, em vez de usar you, eu usei he. E como eu mencionei no começo da aula, quando você usa terceira pessoa, você não fala do he. Você tem que falar does he. Para a terceira pessoa, a pergunta na terceira pessoa, quando é ele ou ela, ou it, vai ser does. Então, você vai falar assim, né? Você fala, do you like to go out? Você gosta de sair? E você fala, does he like to go out? Ele gosta de sair? Ou does she like to go out? Ela gosta de sair? Does he like to go out? Ele gosta de sair? Does he think it's safe? Ele acha que é seguro? Ó, do you think it's safe? Aqui, ó. Do you think it's safe? Você acha que é seguro? Do you think? Você acha? Does he think? Ele acha? Né? Does she think? Ela acha? E assim por diante, né? Mesma coisa. Does he love me? Ele me ama? Do you love me? Você me ama? Does he love me? Ele me ama? Does she love me? Ela me ama, tá? Então pega certinho essas perguntas com do e com does, que é muito, muito importante. E aí, para complementar ainda mais, agora a gente tem algumas perguntas com did. Porque quando você vai fazer uma pergunta no passado, não primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, no passado, aí você vai usar o did, tá? Então, para perguntas no presente, você vai usar auxiliar do, em alguns casos ele vai virar does. No passado, você usa did. Aí nem tem does, não existe does no passado, does é só para a terceira pessoa do presente, tá? Did. Então, por exemplo, você trouxe as chaves, porque como é que é trazer as chaves? É bring the keys. Bring é trazer, né? Tipo, de ir lá no lugar, pegar e trazer. The keys são as chaves. Então, se você fala pra pessoa assim, ó, oh, bring the keys, please. Né? Tipo assim, traz as chaves, por favor, ou traga as chaves, por favor. Agora, como é que você faz uma pergunta? Você trouxe as chaves no passado. Aí você faz com did. Did you bring the keys? Você trouxe as chaves? Tá? E algumas pessoas vão perguntar, tá, mas peraí. Bring the keys, trazer as chaves. Bring não é o presente, então aqui não devia estar no passado. Porque assim, ó, bring é o presente, entendeu? Então não devia estar no passado aqui, esse bring, não devia mudar para o passado. E é o seguinte, quando você usar o auxiliar, o verbo não vai mudar. Então como esse já tem esse did aqui, que é o auxiliar do passado, o verbo aqui não muda. Só contextualizando para você entender, tá? Não precisa decorar a regra. Então, padrões, aprende padrões. Did you bring the keys? Você trouxe as chaves? Outra pergunta. Did you hear what they said? Você ouviu? Deixa eu até marcar. Você ouviu o que eles disseram? E aqui é muito legal, porque olha só. Did you hear what they said? Hear é ouvir, ok? Hear é ouvir. E aí é o seguinte. Heard é tipo o passado, é ouviu. Né? Então, hear, ou, a gente até já aprendeu isso na outra aula. Então, hear é ouvir, heard é o passado. Então, quando você fala assim, você ouviu, você vai, né? Tipo, você ouve, você está escutando,
Do you hear? No presente. Do you hear? Você escuta, você ouve. Agora, no passado, você ouviu? Did you hear? Ou seja, já tem o did no passado. Então não precisa botar aqui heard, tá? Did you hear? Você ouviu? Só que daí, did you hear? Você ouviu what they said? O que eles falaram, o que eles disseram. E o detalhe é o seguinte aqui. Said, tá? Como é que é dizer? Say. Say é dizer. Como é que é o passado de say? Said, que é falou, disse, tá? Então, olha só. Did you hear? Você ouviu, tá no passado, tá? Pergunta no passado. Mas aí aqui já saiu, já não tá usando o auxiliar mais. O que eles disseram. Aí aqui sim veio no passado, ó. Did you hear? Você ouviu? O que eles falaram, o que eles disseram, what they said. Então aqui está no passado, porque essa estrutura aqui não tem auxiliar nenhuma. Agora, como essa aqui tem o auxiliar did, o here não precisa ficar no passado. Talvez tenha ficado um pouco complicada essa minha explicação aqui, muito gramatical, tá? Mas é só para você ter uma contextualização da coisa. O importante é você aprender a frase. Did you hear what they said? Você ouviu o que eles falaram, tá? Did you hear? Né? Ou o que eles disseram. Terceira frase. Did you know about it? Você sabia disso? Isso aqui, essa estrutura a gente já viu. Know about it. Saber sobre algo, né? Você sabia? Aí é a pergunta no passado. Você sabia sobre isso? Did you know about it? Did you know about it? About it. Aí fala about it. Did you know about it? Última pergunta com did. Where, aí junto com where did you sleep last night? Ó, onde você dormiu? Where, onde? Did you sleep? No sentido de pergunta, né? You sleep é você dormiu. Did you sleep? Seria a pergunta, você dormiu? Se você falar assim, ó, did you sleep? Você dormiu? É só uma... Mas aqui é where did you sleep last night? Onde você dormiu na noite passada? Entendido? Manda ver pro Anki todas essas perguntas com did, com does, com do, para você ir acostumando com o padrão. Se você não focar na regra, mas focar no padrão, logo, logo isso fica tudo muito natural. Vai ser muito natural para você falar do you e does he. Você nunca vai falar do he, porque você nunca vai ver do he na sua frente. Nenhum texto que você estudar aqui no curso vai ter do he, nenhuma frase no Anki vai ter do he. Sempre que for pergunta com he, vai ser does he. Sempre que for pergunta com you, vai ser do you. E sempre que você vê uma pergunta no passado, vai ser did you. E for did he também existe, tá? Mas eu nem coloquei aqui, né? Mas só com you. Mas você vai se acostumando com os padrões corretos e aí você vai falar corretamente, porque você nunca vai ver na vida um negócio errado, né? Você não vai criar uma coisa da sua cabeça. Você está absorvendo o inglês real, ok? Vamos lá então. Próxima estrutura que eu vou mostrar para vocês é com a palavrinha, não é uma estrutura, é uma palavra, mean. Mean. Essa palavra é muito importante, você vai ver ela muito. Ela quer dizer... mean quer dizer significar ou quer dizer querer dizer. É tipo isso aqui, querer dizer. Mean é significar ou querer dizer. Vamos ver os exemplos. What do you mean? O que é isso aqui? É uma pergunta. O que você quer dizer? Não é o que você significa. Essa pergunta foi meio estranha, né? Mas o que você quer dizer? What do you mean? Né? What do you mean? O que você quer dizer? Ó, acabei de falar. Mean significa significar ou querer dizer. Então, o que você quer dizer? Agora, what does it mean? O que é isso? Ó, terceira pessoa, então não é... Como é it, você não usa o do, né? He, she, it, você usa o does. Então, what does it... O que isso significa? O que isso quer dizer? What does it mean? Aí você está falando de alguma coisa que a gente não sabe sobre o que. A gente não sabe o assunto aqui, então esse it está se referindo a alguma coisa. Eu não sei o que, tá? Mas é um assunto, provavelmente. What does it mean? O que isso quer dizer? O que isso significa? Mais uma pergunta. Mais um exemplo. What does this word mean? Olha só. This word, esta palavra. This word, esta palavra. Então, o que é terceira pessoa, porque está falando de alguma coisa, né? Então, what does this word mean? O que essa palavra quer dizer? O que essa palavra significa? Agora, se você falar assim, that's what I mean, você está falando isso é, that is é tipo isso é, fala that's, né? That's contraído é that is. That is, ou é isso, ou isso é, tanto faz. Eu até vou mudar aqui para... Não, aqui vai ter que deixar é isso para se encaixar no resto da frase, mas o what I mean, o que eu quero dizer. Sabe quando você fala assim, é isso que eu estou querendo dizer, é isso que eu quero dizer. That's what I mean. A pessoa não está entendendo o que você está falando, aí uma hora ela entende. Aí você fala, that's what I mean, é isso que eu quero dizer, né? That's what I mean. E aqui,
Se você pegar mean, agora é muito legal, e você colocar o ing, se você transformar na forma nominal, que a gente fala, né? E você fizer a palavrinha meaning, tá? Meaning, você vai ver muito. Meaning quer dizer sentido ou significado, tá? Meaning é sentido ou significado. Então, quando é a pergunta, what's the meaning of life, né? Qual é o sentido da vida? What's, né? O que é? What is, contraído, what's, então o que é? É melhor traduzir como qual aqui. What's the meaning of life? Qual que é o sentido da vida? The meaning of life. Que legal, né? Você vai ver muito meaning. É muito usado meaning assim com sentido e sentido. E também nessas outras aqui, querer dizer, significado, ok? Vamos lá. Próximo exemplo é a palavrinha while. While, tá? Não é Willy, cuidado pra não falar Willy. É while, quer dizer enquanto ou durante, tá? While, também muito usado em inglês. Vamos ver os exemplos. The phone rang. O telefone tocou, tá? Quando o telefone toca, você pode falar que o telefone ring. Ring significa... Ring é anel, the Lord of the Rings. Senhor, the Lord of the Rings, né? O Senhor dos Anéis. Ring é anel, mas ring pode ser o verbo tocar. Tocar assim, o telefone, deu barulho do telefone, é ring. E o passado de ring é rang, tá? Rang, não é ringed, não existe, é rang. Então, the phone rang, o telefone tocou. While I was doing the dishes. Enquanto eu lavava a louça, tá? Lavar a louça é dishes, é louças. Do the dishes significa, tipo, fazer as louças, é lavar a louça, tá? Assim que fala, do the dishes. Então, I was doing the dishes. Eu estava lavando a louça, né? Dishes é tipo louças, mas é lavando a louça. Doing the dishes, lavando a louça. A gente não fala lavando as louças, né? While I was doing the dishes, enquanto eu estava lavando a louça. Então, the phone rang, o telefone tocou, while I was doing the dishes. Vamos lá. I didn't drink at all while I was pregnant. Então, pregnant, a gente viu lá na primeira aula, eu acho. While I was pregnant. Enquanto eu estava grávida. While I was pregnant. E aí fala que ela, I didn't drink at all. I didn't drink significa eu não bebi. Drink é beber. E aí você faz I didn't, auxiliarzinho aqui. I didn't drink, eu não bebi. Tá? At all, quando você fala at all, você quer dizer, tipo, você dá uma ênfase assim. I didn't drink é eu não bebi. I didn't drink at all, eu não bebi nada. Eu não bebi nem um pouco. Tá? Se você quiser fazer um card no Anki assim, ó, você pode fazer. Você pode fazer um card assim, ops, não. Faz um card assim, ó. I didn't drink. E aí você coloca lá, eu não bebi. Faz um card no Anki assim, você pode fazer, é bom pra reforçar os estudos. E aí você faz um outro card no Anki assim, ó. I didn't drink at all. Eu não bebi nada, nem um pouco. E aí nesse card aqui, I didn't drink at all, você pode destacar o at all e colocar como nada, nem um pouco, tá? Porque você vai ver várias expressões com at all no sentido de nada, nem um pouco. Então, aí você faz um outro card que é esse aqui. I didn't drink at all while I was pregnant. Ou seja, eu não bebi nem um pouco enquanto eu estava grávida. Terceiro exemplo, I gained a lot of weight while I was on vacation. Então, primeiro de tudo, while I was on vacation quer dizer enquanto eu estava on vacation. Quando você está vacation é férias. Quando você sai de férias, você sai para vacation, tá? E on vacation seria de férias, tá? Como é que fala de férias? On vacation. I am on vacation, né? I'm going on vacation. De férias. Então, enquanto eu estava de férias, while I was on vacation. E aí fala que I gained, eu ganhei a lot of weight. Weight é peso. A lot of, vocês já viram, muito, então muito peso. Eu ganhei muito peso. I gained a lot of weight. Eu ganhei muito peso while I was on vacation. Enquanto eu estava de férias. Ok? Exemplos com while. Agora, vamos ver alguns exemplos com a palavra through. Tá? Through é difícil de falar porque é um TH e o TH é um som que não existe no português. Não é um som de T. Não é o som de F, tem gente que fala through, tem gente que fala true com T, é through, tá? Se você procurar no YouTube como pronunciar o TH, ou TH, pronúncia do TH em inglês, você vai achar vários vídeos bem legais de vários professores, vários vídeos nativos explicando o TH
vale a pena dar uma olhadinha, tá? Mas o importante é você pegar essa palavrinha, through, que significa através. Através, você vai ver muito. Vamos ver os exemplos aqui. Olha só, primeiro, a woman is looking through the window. Fácil, uma mulher está olhando através da janela. Through the window é através da janela. A woman is looking é uma mulher está olhando. Então, uma mulher está olhando através da janela. Dá para traduzir também como pela janela, né? Looking through the window, olhando pela janela. Também é uma tradução aceitável, né? Sem nenhum problema. Outro exemplo, can you see through the mist? Mist significa névoa ou nevoeiro. Through the mist seria através da névoa, através do nevoeiro. E aí aqui é uma pergunta, você consegue ver? Aí quando você faz a pergunta, você consegue, you can é você consegue, tá? Cadê o nosso quadro? Então, you can significa você consegue. You can. Agora, quando você vai fazer uma pergunta que é tipo assim, você consegue fazer não sei o quê? Aí neste caso do can, você não usa o do aqui não, você inverte, você fala can you, can you see? Você consegue ver? Deixa eu até diminuir minha câmera que tá rapidinho aqui só para não ficar na frente. Aí. Então, can you see? Você consegue ver? Can you see through the mist? Você consegue ver através do nevoeiro, através da névoa? Né? Aqui, through the... não, na realidade, vou tirar isso aqui, que eu deixei aqui, mas esse aqui, não precisa anotar isso aqui, pega só esse aqui, que é o segundo que já tem o through the crowd, tá? As he walking through the crowd. Primeiro, cuidado pra não confundir crown, de coroa, que a gente aprendeu, lembra? Que o rei dragão tinha uma coroa na cabeça? Tá? Com crowd. Crowd, assim ó, crowd, significa multidão, tá? Tem um monte de gente, é uma crowd. Through the crowd é através da multidão. E aí se você fala assim, ó, as he was walking through the crowd, você tá falando, isso aqui vocês já aprenderam, essa estrutura do as, com sentido de quando, de conforme, então... Conforme ele estava andando, né? Walking, andando. Então, as he was walking, né? Walk é andar, walking é andando. Conforme ele estava andando através da multidão. As he was walking through the crowd, tá? Então, aprende essas frases, manda pro seu Anki, porque through é muitíssimo usado no inglês, ok? Vamos lá. Próxima estrutura de hoje, a próxima tem mais algumas aqui. Tem mais 1, 2, 3, tá? Vamos lá. É a palavrinha address, tá? Address. Você tem que saber isso aqui, é muito usado. Address. Address, eu expliquei na aula do Hidesato. O que é address, assim? Pode ser um substantivo? Pode, que significa endereço. My address, your address, meu endereço, o seu endereço, onde você mora, né? Agora, address pode ser um verbo. E quando ele é um verbo, ele tem o sentido de abordar, dirigir-se a, né, alguém. Em alguns casos vai ser encaminhar, tá? Mas é quando você aborda alguém. Quando você addressa alguém, você chega na pessoa e começa a falar com ele. Você aborda essa pessoa, ok? E o passado é addressed, tá? Vamos ver os exemplos. I was surprised when he addressed me in English. Olha que legal. I was surprised, né? Eu fiquei surpreso. A gente já viu essa estrutura do surprise. Então, eu fiquei surpreso when he addressed me. Quando ele me abordou. When he addressed me in English. Em inglês. Então, se você tiver um dia andando na rua e um americano chegar e começar a falar inglês comigo, você pode falar depois. Oh, I was surprised when he addressed me in English. Eu fiquei surpreso quando ele falou comigo, quando ele me abordou em inglês, tá? Agora, olha só esse exemplo diferente. Any questions should be addressed to your teacher. Então, any questions é tipo assim, quaisquer perguntas, quaisquer questões, any questions, quaisquer questões, should be quer dizer devem ser, devem ser, outro padrãozinho bem legal, any questions should be, quaisquer questões devem ser addressed to your teachers, ou seja, elas devem ser endereçadas, elas devem ser dirigidas, elas devem ser encaminhadas para o seu professor, elas devem ser abordadas para o seu professor, fica meio esquisito, mas address tem esse sentido de você ir falar com alguém, de você abordar alguém, de você se dirigir a alguém. Então, se você falar que as questões, elas should be addressed to your teacher, está dizendo que elas devem ser dirigidas, elas devem ser enviadas, poderia ser uma tradução, encaminhadas para o seu professor. Entendido? Então tem um sentido um pouco diferente que de address para vocês, mas é bom contextualizar, tá? É bom você ver em vários contextos diferentes para você ir pegando. E aqui, there are different ways in which to address a member of the royal family. Então, olha só. There are different ways. Há maneiras diferentes, tá? Há maneiras diferentes. Isso aqui é tão legal, essa frase, que eu nem cheguei a falar do there are, a gente viu muito there is, tipo, there are é o plural, quando você fala assim, existem maneiras,
Quando você fala existe uma maneira, você fala... Vou escrever, senão fica confuso pra vocês. Vamos lá. Então você fala assim, ó. There is a way. There is a way é tipo, existe ou há, né? There is, vocês já aprenderam? There is. Existe uma maneira. Que way com sentido de maneira, tá? Maneira, modo. There's a way. Há uma maneira, há um modo. Agora, there are ways. Existem maneiras. Quando você fala no plural, aí você não usa o there is, você usa o there are, que é o existe, né? Tipo, existem, ou há, né? É o plural do there is. There is, there are. Então, there are, sei lá, different ways. Então, seria existem, ou existem, né? Existem maneiras, vamos colocar bem ao pé da letra, existem diferentes maneiras, ou diferentes modos, né? Então, there is é o existe, é o singular, e there are é o existem, né? É o plural, e aí different ways, maneiras diferentes, ou modos diferentes, ok? Então, there are different ways, existem maneiras, ou há maneiras diferentes, in which seria pelas quais, através das quais, in which to address, então através das quais, pelas quais se abordar, né? Através das quais abordar ou através das quais se dirigir, o quê? A member of the royal family, um membro da família real, tá? Então, there are different ways in which to address, através das quais se dirigir ou abordar a member of the royal family, ok? Pega muito bem aí o address, tá? Principalmente essa última frase aqui que é mais complicadinha, mas você olhando ela aqui com calma, comparando português e inglês, colocando seu Anki, lembra, você aprende ela, aí você coloca no Anki, você não vai jogando tudo no Anki assim a moda louco, que daí não compensa, tá? Aí o seu aprendizado no Anki não vai ser efetivo. Vamos lá, penúltima estrutura de hoje, muito simples, é a estrutura it was you ou was it you. Eu falei sobre ela na aula do Hidesato, mas basicamente eu quero que vocês peguem este padrão, it was you, que significa foi você, quando você está fazendo uma afirmação, tá? Foi você. E a versão pergunta, que é was it you? Que daí você está fazendo uma pergunta no sentido de foi você? Foi você? Tá? Então, eu quero que vocês peguem esse padrão, tanto o it was you quanto o was it you. Então, exemplos aqui. It was you, foi você. Was it you, foi você, de pergunta. Então, coloca os dois no Anki, não esquece de colocar a interrogação para você saber a diferença, tá? It was you, foi você, ponto. Was it you, foi você, interrogação. Aí, agora, frases. As duas com was it you. Was it you who called me? Foi você que me ligou? Call me, né? Called me. Né? Me ligou. A gente já viu esse call aqui com o sentido de ligar ou chamar também. Eu até coloquei aqui, ó, foi você que me chamou, que aqui vai depender do contexto, né? Se estiver falando de telefone, essas coisas, foi você que me ligou? Agora, alguém te chamou assim, fulano, no meio da multidão. E aí depois você pergunta, was it you who called me? Foi você que me chamou? Tá? Então, manda pro seu Anki pra você pegar o was it you. E aqui, was it you who told them? Né? Foi você que contou pra eles, tá? Contou pra eles, told them. Contar para alguém é tell. Tell é o verbo contar alguma coisa. Então, por exemplo, tell me é contar para mim. Tell you é contar para você. Contar para eles é tell them, né? Quando você usa contar para eles, você vai falar tell them. E aí o passado de tell é told. Então, told me é me contou. Told you é contou para você. Told them é contou para eles. Então, frasinha completa. Was it you who told them? Foi você que, who com sentido de que, contou para eles. E aí, pessoal, não tem mistério, tá? Aprende aí, pega os padrões de it was you e was it you. Deixa eu tomar uma água. Vamos lá. Até o final do curso essa minha tosse passa, né? Para terminar o Vocabulary Booster de hoje, e em 34 minutos a gente tá de aula, tá? É o seguinte, eu quero falar um pouquinho da estrutura it is, principalmente a versão contraída dela, que é it's, tá? Então, it is e a versão contraída it's. Por que eu quero falar dessa estrutura, né? Porque é o seguinte, vocês aprenderam que o it é usado, você pode usar he para falar de um ser humano, de um homem, você pode usar she para falar de uma mulher, e você usa it quando você estiver falando do animal, de um objeto, de um bebê, em certos casos, tá? De outra coisa que não é um homem nem uma mulher. E aí quando você fala assim, você pode falar he is, que seria
ele é, né, ou ele está. Você pode falar, seria ele é ou ele está. Você pode falar she is, né, que seria ela é ou ela está. E tem a versão contraída, seria, né, aqui vamos colocar os his e she's. E você fala it is. E aí, it is é complicado, porque seria tipo algo, né, algo, porque você está falando de algo. Você não sabe que você está falando de uma pedra, se você está falando de um cachorro, se você está falando de um dragão, se você está falando de um bebê. Então, algo é ou está. Então seria o mais normal, né? Só que é o seguinte, em inglês você não pode falar, você não pode começar uma frase assim, por exemplo, você vai falar é azul, da cor azul. Você não fala assim, is blue, né? Ah, que cor que é o carro? Is blue. Não, você não pode falar assim. Você sempre tem que usar o pronome, ou he, ou she, ou it. Sempre tem que usar. Então quando você vai falar assim, o nosso português a gente fala assim, que cor que é o carro? É azul. Em inglês, que cor que é o carro? It's blue. Tá? Então por quê? Porque ele está falando do carro. Então o it está se referindo ao carro. Então it's blue, em muitos casos, em certos casos você vai traduzir como o carro é azul, né? Porque it está se referindo ao carro. Mas é o nosso, né? Na maioria das vezes, quando fala it's blue, vai ter o sentido de é azul. Tá? E eu quero passar algumas frases, vocês estão pegando it's blue, é azul. Então eu vou passar algumas frases com vocês aqui usando esse it's. It's não sei o que, it's blue, it's red, só para vocês internalizarem o padrão do é. Ou do, em alguns casos, tá. O tá de está, tá? Só que a gente não fala está chovendo, a gente fala tá chovendo, né? A gente fala tá chovendo. Então vamos ver os exemplos que vai ficar mais claro aqui. Então, por exemplo, como é que você fala assim, ó? É sexta-feira. It's Friday, né? Friday significa sexta, sexta-feira, é o dia da semana. Então você não pode falar nunca na vida is Friday, né? Que dia que é hoje? Is Friday. Não existe, tá? É sexta, você vai falar it's Friday, tá? It's Friday. Então coloca no seu ângulo você pegar esse padrão do it's como é. It's Friday. Tá chovendo. It's raining, tá? Raining, né? Rain é chuva. Raining é chovendo. Ah, como é que tá o tempo? Is raining. Está chovendo. Não existe. Você não pode falar is raining do nada, tá? Aí você tem que falar it's raining, né? It's raining, que é o nosso tá chovendo ou está chovendo, tá? Ah, como é que tá? Como é que tá o negócio lá na sua firma lá, aí na sua empresa nova? Aí você fala assim, it's a lot of work. O que você está falando é muito trabalho. A lot of work significa muito trabalho. A lot of, muito. Work, trabalho. Agora, é muito trabalho, it's a lot of work. Como é que é, Mário, como é que é fazer um curso de inglês CMV 3.0? Aí eu falo, it's a lot of work. Fulano aí, como é que é aprender inglês? Como é que é fazer um curso do Mário? It's a lot of work, né? Você tem que usar o it's, é muito trabalho. Agora você quer dizer assim, é incrível, é fantástico, é fenomenal. Tem uma palavra em inglês muito legal para dizer isso que é awesome, tá? Awesome. Cuidado para você, não, essa palavra awesome, não, awesome, awesome, some, awesome, tá? Awesome quer dizer fantástico, incrível, maravilhoso. Eu não sei nem como é que traduz, tem 1000 traduções possíveis, tá? Quando alguma coisa é awesome, essa coisa é muito legal, tá? Então, it's awesome significa é incrível, é fantástico, é maravilhoso, tá? It's awesome. Até vou colocar um ponto de exclamação aqui, né? It's awesome, é incrível, é fantástico. E aí se quiser dizer, último exemplo de hoje, né? It's always a pleasure, né? It's always a pleasure. A pleasure é um prazer. Always é sempre. Então você fala assim, it's always, é sempre. It's always a pleasure. Se você falar it's a pleasure, você está falando é um prazer. It's a pleasure, é um prazer. Agora se você falar it's always a pleasure, você está falando é sempre um prazer. Pessoal, manda tudo pro Anki, tá? Essas estruturas são essenciais. A gente viu estruturas essenciais aqui na aula de hoje. Esse uso de it's é essencial. Esse uso de it was it you, o there are, aqui que a gente aprendeu no meio da explicação do address. E várias outras palavras, through, while, e os usos do auxiliar, do, does, did. Tudo muitíssimo importante, tá? Você pode ver que hoje, na aula de vocabulário de hoje, a gente teve só frases, a maioria das frases foram curtas, então é fácil, você coloca rápido no Anki
e você revisa rápido, mas é essencial que você domine muito bem essas estruturas. E ainda bem, com o Anki é muito fácil, você coloca tudo lá, revisa todo santo dia, primeira tarefa do dia, igual eu falo, e aí você garante que você está plantando a bomba atômica do inglês aí no seu cérebro. Então, pessoal, muito obrigado por todo mundo que viu a aula. Bons estudos para todos vocês e a gente se vê nas próximas aulas e nos próximos módulos. Um grande abraço e até mais.